Então, você chegou à resposta? Essa é fácil, hein? A alternativa é D, síndrome de Down. Então, é uma criança que teve um problema, não é? Houve um problema gestacional, um problema na gestação de origem endógena, interna, uma anomalia cromossômica, trissomia do cromossomo 21, gerando aí uma deficiência em que a criança tem características típicas ligadas a esta síndrome. Então, o bebê nasceu. Então, vamos agora estudar a primeira infância. A primeira infância, ela se caracteriza no momento do nascimento até os 2 anos. São os 24 primeiros meses de vida da criança. Então, vamos ver a questão do desenvolvimento físico, desenvolvimento motor, cognitivo, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento social. Então, para quem trabalha com crianças pequenas, de 0 a 2 anos, é muito importante compreender o funcionamento, não é, geral, o funcionamento global da criança, para poder, além de estimular este desenvolvimento, diagnosticar, entender, compreender caso haja algum problema. Então, vamos começar com o desenvolvimento físico, não é? O que faz uma criança num período de 24 meses? É quase que um susto, não é? Os autores dizem que em nenhum outro momento do ciclo da vida a criança se desenvolve tão rapidamente, a mudança não acontece em outra fase de maneira tão grande quanto nesses 2 primeiros anos de vida. Então você imagina um bebezinho totalmente indefeso que acabou de nascer. Depois de só 2 anos, é uma criança que corre, que pula, que salta, não é? Então, em um período muito curto, a criança apresenta um desenvolvimento físico e motor extremamente grande. Então, quais seriam essas habilidades locomotoras? Andar, correr, saltar, pular. Habilidades não locomotoras, empurrar, puxar, inclinar. Habilidades manipulativas, agarrar, arremessar, pegar, chutar. Então, esses 2 primeiros anos, a criança consegue um avanço muito grande no que diz respeito a essa habilidade física. Temos aqui as características motoras mais detalhadas. Você tem no livro-texto isso de uma forma bastante também desenvolvida, em que você pode acompanhar aí cada um dos momentos do desenvolvimento motor de uma criança nessa idade. Então, no primeiro mês, segura o objeto se colocado em sua mão. 2 a 3 meses, começa a bater em objetos ao seu alcance. 4 a 6 meses, rola em superfícies, alcança e segura os objetos, para desespero muitas vezes dos pais, né, dos cuidadores. 7 a 9 meses, senta sem ajuda, engatinha, transfere objetos de uma mão para outra. 10 a 12 meses, fica em pé. Então, é o momento, né, por volta de 12 meses, que a criança começa a andar. Ela fica em pé, segurando, sem apoio, anda sem ajuda, agacha, inclina-se, segura o copo, a colher. 13 a 18 meses, caminha para trás e lado, corre, rola uma bola, empilha blocos, coloca objetos em recipientes. Então, um avanço, né, muito grande. E quando nós vamos montar, por exemplo, um planejamento para trabalharmos com as crianças nessa idade, é muito importante sabermos que isso é esperado que ocorra e criarmos atividades que estimulam todo este desenvolvimento. Alguns fatores podem interferir no desenvolvimento físico e motor? Sim. Esse período é crítico, né? Há aspectos que são herdados. Então, as características físicas e motoras dos pais, a criança vai trazer e vai manifestar isso, é claro, como uma condição. Então, os pais que são altos, a criança será alta, os pais mais mignons, mais baixos, a criança também será. Então, existe toda uma herança, não é, genética, em que a criança vai estar recebendo e que vai manifestar física e motoramente. A nutrição e a saúde é um período crítico. Uma criança que não recebe uma alimentação saudável nesse período, ela pode ter uma perda física e motora em função disso. Saúde, uma criança que passa por várias internações nesse período, vários adoecimentos, isso vai aparecer também em relação à sua saúde física e motora.
Equilíbrios hormonais, muitas vezes não existe essa preocupação, mas é importante um acompanhamento do desenvolvimento, dos níveis, das taxas hormonais da criança nesse período. E os estados emocionais. Crianças que são cuidadas, muitas vezes, não pela família, mas por instituições ou por cuidadores em instituições, elas podem vir a ter um baixo peso, uma estatura menor, porque fatores emocionais interferem no seu desenvolvimento físico e motor. Um outro aspecto importante, num período de 0 a 2 anos, é o desenvolvimento cognitivo. Então vamos ver, nós vamos falar várias vezes essa palavra, cognitivo. O que é cognitivo? Cognitivo é sinônimo de cognitivo, é desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento da inteligência. Então, cognitivo é o que diz respeito ao desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do pensamento da criança, que está ligado a situações de aprendizagem, não é? Então, um grande teórico que falou sobre isso é Jean Piaget, que viveu de 1896 a 1980, e ele vai nos dizer que a criança de 0 a 2 anos encontra-se no estádio sensório-motor, ou período sensório-motor. A palavra é essa mesmo, estádio. Estádio porque é um período de desenvolvimento que tem uma importância em si mesmo, né? E não é um estágio que seria uma passagem de algo mais simples para um momento superior. Não, Piaget vai dizer que é um estádio, é um período em que os educadores, os pais, têm que ter uma preocupação muito grande e focar todo o seu cuidado a este momento. Ele vai nos dizer que a criança encontra-se num período de inteligência sensório-motora. É uma inteligência sem linguagem, mas é uma inteligência. A criança expressa, por meio de comportamentos, uma inteligência muito grande quando ela faz algumas coisas em relação ao meio, do tipo coordenação de ações para resolver determinadas situações, problema. Então vamos lá. Esse período sensório-motor é dividido em 6 períodos ou subestádios. O primeiro subestádio é o primeiro mês de vida, que é de 0 a 1 mês, em que a criança tem reflexos inatos, sugar, olhar, não é? No segundo subestádio, que vai de 1 a 4 meses, a criança apresenta reações circulares primárias, em que ela vai repetir esses reflexos inatos que agora são esquemas. Então, é olhar, 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 sugar, 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 não é? Movimentar braços e pernas, como um exercício lúdico. Isso ele chama de reação circular, porque repete, primário, porque tem a ver com os primeiros reflexos. Depois vem o terceiro subestádio, que a criança tem de 4 a 8 meses, em que ela apresenta reações circulares agora secundárias, porque ela já tem uma intenção de fazer determinado movimento para obter um resultado interessante que o meio possa oferecer a ela. Então, ela está movimentando braços e pernas no bercinho, de barriga para cima, e ela chuta sem querer ou esbarra sem querer num brinquedo que a mãe colocou ali. Ela vai tentar bater de novo o bracinho, a mãozinha, para que aquele móvel, aquele bichinho se movimente novamente. Isso, Piaget chama que é uma reação circular, repetição de uma ação, só que agora com uma intenção, não é? Por isso secundário. Depois vem a quarto subestádio, 8 a 12 meses. Piaget diz que é a fase mais importante do sensório-motor, depende do sensório-motor, porque é o nascimento da inteligência. A criança constrói a noção de objeto permanente. A criança passa a entender que mesmo aqueles objetos que ela não vê, eles continuam existindo, esses objetos continuam existindo mesmo fora do campo visual dela. Então, um exemplo para você. Se você pega um brinquedinho, a criança está brincando com um brinquedinho. Se você na frente dela esconde esse brinquedinho embaixo de um pano, de uma almofada, antes disso a criança faz bo, acabou, ela não consegue entender que o objeto está lá embaixo. A partir de 8 meses, de 8 a 12 meses, a criança é capaz de tirar o travesseiro, a almofada, o pano e pegar o objeto, porque ela entende que o objeto continua existindo mesmo fora do campo visual dela.
Quinto subestádio, 12 a 18 meses, reação circular terciária, aí ela já tem toda uma organização de estratégias, não é, para poder resolver situações que aparecem no meio, situações problema. O último é o sexto subestádio, que é de 18 a 24 meses, que é um período de transição para o próximo estágio. Desenvolvimento da linguagem é uma outra característica muito importante nesse período de 0 a 2 anos. A criança, 2 a 3 meses, apresenta o arrulhar, o rir, 6 a 10 meses, o balbuciar, 9 a 10 meses, a imitação e utilização de gestos e sons, que é aquele achou, não é? A criança entende esse tipo de linguagem e ela se diverte muito com os adultos que assim brincam com ela. 10 a 14 meses, pronunciar as primeiras palavras. 16 a 24 meses, um vocabulário de 50 a 400 palavras. 18 a 24 meses, pronuncia as primeiras frases. E, por fim, ao final de 2 anos, a criança começa a estabelecer diálogos mesmo com outras crianças e com adultos. Em relação ao desenvolvimento afetivo, a grande tarefa da criança é a construção do seu eu, quem ela é. O eu corporal, este corpo me pertence, não é? E o eu psíquico, quem sou eu, né, em relação ao mundo que está fora de mim. O que permite essa construção? O sentimento de confiança básica. Então, ela ter certeza, ela sentir que aquele cuidador é um cuidador que dá conta das suas questões afetivas, das suas necessidades fisiológicas, essa sintonia entre ela, bebê, criança e o cuidador é que vai possibilitar essa construção desse interior, deste eu interior do bebê. A não construção pode levar à desorganização interna e a problemas, que a criança vai manifestar de diferentes formas, com choro intenso, não é? Uma criança mais entristecida, uma criança que apresenta alguns sintomas que dizem respeito a essa dificuldade ou essa inexistência de sentimento de confiança básica. Freud, não é? É um conhecido, Sigmund Freud, viveu de 1856 a 1939 e ele vai nos dizer que em relação ao desenvolvimento afetivo, a criança se encontra na fase oral, que a energia encontra-se localizada na boca e essa energia ela é manifestada de 2 formas, passiva e ativa. O que seria a passiva? É o sugar. A criança sente prazer em sugar. Então, tudo que é encostado na boca, ela já vai sugar. É a chupeta, é o seio materno, é a mão, não é? É um brinquedo. Então, o sugar é uma atividade passiva que a criança faz porque ela está na fase oral. E um pouquinho mais para frente, não é? E que vai perdurar durante algum tempo, vem a fase mais ativa, que é o morder. Então, a criança, ela morde não porque ela é má, ela morde porque é prazeroso morder, porque ela está na fase oral. Cabe a nós, adultos, não permitirmos que isso aconteça, mas não porque ela é má, mas porque ela sente prazer em fazer isso e é uma forma que ela tem de conhecer o mundo e exercitar este prazer. Desenvolvimento social, 0 a 2 anos, não é? E também é dividido em etapas. Como seria? Primeiro, um sorriso social, que vai no primeiro mês de vida, vamos dizer assim. De 2 a 3 meses, primeiros sinais de apego, primeiras sinalizações de que a criança reconhece o outro como alguém provedor de afeto, provedor de carinho e de própria sobrevivência. 6 meses, o apego definitivo. 8 meses, medo de estranhos, então tudo que não é aquela pessoa que ela reconhece como cuidadora, ela tem uma reação de estranhamento, de ansiedade e fica muito angustiada toda vez que ela se separa dessa pessoa com quem ela estabeleceu o apego. 12 meses, as brincadeiras de esconde-esconde, fingir de dormir, dar tchau, bater palminha, não é? 16 a 18 meses, a criança passa a ter condições de brincar com outras crianças, cuidando, porque ela está na fase oral e as mordidas podem acontecer como um fato desta fase do desenvolvimento. E 24 meses, o ingresso no ambiente social, que seria a entrada na escola em algumas situações. Então, vamos ver a nossa próxima interatividade, não é? Eu vou ler para você.
Maria Rita está iniciando o curso de pedagogia e foi convidada para fazer um estágio em uma creche perto de sua casa que atende crianças de 0 a 2 anos. Em seu primeiro dia, encontra a seguinte situação. Uma das crianças coloca todos os objetos que encontra na boca e, sem mais, morde com força um coleguinha que está ao seu lado. A professora responsável fica muito brava com a criança que mordeu, pedindo ao mordido que morda o mordedor para que ele aprenda. Utilizando a teoria estudada, como você analisa essa situação? Assinale a alternativa correta. A. A criança encontra-se na fase oral. Morder causa prazer e é uma forma de interação com o mundo. B. A criança está com sérios problemas emocionais. C. A criança deve ser encaminhada a um psicólogo clínico para tratamento. D. A criança não tem problemas, a professora deve deixá-la morder à vontade, pois isso faz parte do desenvolvimento. E E. A criança está com problemas pedagógicos que precisam ser sanados. Então, alguns instantes para você verificar qual das alternativas está correta e já retornamos.